e aqui no outro olho. Então, no caso das miçangas, vamos usar um palito e espetar aqui no buraquinho da miçanga e vamos posicionar assim e fazendo pressão para ele descer. A ideia é que não se veja o furo da miçanga. Tenho que empurrar mesmo a miçanga lá para baixo. E agora a outra miçanga. Fica assim. E fica assim. Depois podemos fazer as pintinhas brancas nos olhos para dar o brilho. No caso de usarem as miçangas, é preferível que o rosto seja de modelagem simples, portanto não vale a pena modelar nem a boca, nem o nariz, porque é mesmo para ser assim uma modelagem muito simples. Não faz muito sentido ou não conjuga muito bem se puserem miçangas e depois fazerem o nariz e a boca todos modelados. Então, agora no caso de usarmos olhinhos resinados, que são estes assim, meio numa cartela, com a ajuda de uma pinça, vamos tirar os olhinhos daqui. E vamos posicionar na cabecinha. Com o marcador de silicone vamos ajeitar e empurrar para ele entrar dentro da massa, para quando a massa secar, encolher e não saltar o olhinho. Agora o outro olho. E fica assim, os olhinhos. Tem que ser feito com a cabeça molhada, claro. Por isso é que eu consegui empurrá-los para dentro do biscuit. Senão ficam um bocadinho estranhos se já forem aplicados depois de seco. No caso de queremos pintar os olhinhos, podemos pintar com tinta ou pintar com canetas ou marcadores de feltro. No caso da tinta, vamos usar tinta acrílica e eu vou usar o boleador para fazer as bolinhas base do olho, portanto, as bolinhas brancas. Se não tiverem o boleador, podem usar o cabo do pincel modelador, também dá esta parte. Ou, se tiverem outros pincéis, podem usar também os cabos. Também podem usar esta estecazinha, que é toda redondinha, assim parece uma agulhazinha larga. Aqui podem usar a pontinha, também dá. Ou, para quem tiver o pinta-bolinhas, também dá. Ou mesmo com um palito, só que pronto, têm que fazer a bolinha, a desenhar a bolinha com o palito. Se vos der mais jeito, também dá. Então, vou usar a tinta branca com um bocadinho de água para ela ficar mais líquida.
e ser mais fácil de pintar. E faço uma bolinha, assim, e molho outra vez e faço a outra bolinha. Tentem que fiquem os dois do mesmo tamanho. Assim. Agora deixamos secar as bolinhas brancas para depois fazermos a parte da íris do olho. Agora para pintarmos a íris com a tinta acrílica, vamos usar o pinta-bolinhas. Vou usar tinta castanha, com um bocadinho de água também, para ser mais fácil pintarmos. Vou molhar a pontinha. E vou fazer as bolinhas do olho mais para dentro do que para o meio. Sim. E aqui no outro olho a mesma coisa. Vão ficar assim. A parte branca ficou do lado de fora do olho. Agora com o pincel molhado num bocadinho de água, muito pouquinho, só mesmo para ele ficar úmido, vamos tirar um bocadinho da tinta do meio, que é para fazer um degradê aqui no olho. E vai ficar assim, depois de passarem o pincelzinho para tirar o excesso de tinta do meio. Assim fazemos um degradê e no meio fica mais clarinho e por fora mais escuro. Agora deixamos secar para depois fazermos a parte preta. Então, agora que já está seco, as bolinhas que fizemos com a tinta, vamos fazer a parte preta com o pinta-bolinhas, mas podem usar as outras ferramentas que eu falei. Vamos usar num tamanho um bocadinho menor do que usamos para fazer a íris. Põem também um bocadinho de água na tinta preta. Molhamos a pontinha e fazemos uma bolinha no centro do olho. Assim. Deixam secar. Agora aqui onde pintamos os olhos com a tinta, eu usei este marcador da Staedtler permanente, com a pontinha fininha, para fazer as pestanas. Já fiz aqui uma deste lado e agora vou fazer a do outro lado. É só fazerem com a caneta o contorno da parte de cima até meio. E depois aqui do lado fazem as pestanas.
assim. Agora, para as sobrancelhas, vou usar o marcador de feltro castanho. Sim. E do outro lado. E já está. Também podemos usar para pintar os olhinhos estes marcadores assim de feltro, nas várias cores, ou estes assim também. Estes são da Stabilo, há em várias cores, também podem usar estes, são assim fininhas as pontas. Ou estes assim que são da Staedtler, também podem usar, também é uma ponta fininha, também podem fazer. Ou até mesmo com estes marcadores de acetato, também. Este é o M, é assim mais grossinho, já aparece a pontinha do feltro. E há também estas canetas assim, de gel, com a ponta fininha. Também dá para fazer. Vou usar aqui o marcador de feltro. E vamos fazer uma bolinha. No meio. A posição da bolinha é conforme o vosso boneco, conforme o sítio para onde ele esteja a olhar, se está a olhar em frente, se está a olhar para cima. Assim. Já pintei os dois olhinhos. Fiz uma bolinha grande no centro e deixei um bocadinho de branco à volta. O branco foi também feito com tinta acrílica, antes, deixei secar e usei agora o marcador. Agora com um pincelzinho de pontinha fininha e molhado em água, um bocadinho, não muito, senão vai borrar, tem que ser muito pouquinho, só úmido. Vão fazer no centro, tirar um bocadinho da tinta do centro, do olho. É para ele ficar mais clarinho no meio, mais escuro no contorno. Olham outra vez, fazem o mesmo neste olho. Se acharem que ainda falta, repitam o processo. Vai ficar assim, não sei se dá para perceber na câmera. Agora deixam secar e depois vamos fazer a parte preta do olho. Então agora, depois de secar as bolinhas, vamos fazer a parte preta do olho. Então vou usar o marcador, este marcador da Staedtler permanente, o médio,
mas podem usar também a tinta preta. E vou fazer uma bolinha no centro, preta. O tamanho da bolinha é ao vosso gosto. Ele não pode ser muito pequenina nem muito grande. Então, no outro olho. Também poderiam fazer com o marcador de feltro preto, também dá. Fica assim. Não sei se dá para ver bem. Agora vamos fazer as pestanas. Podemos usar estas canetas de gel fininhas, assim. Estas são da Unibal Signo e é de 0,5 a espessura. Depois temos estas também da Staedtler, Triplus Fine Liner, assim com pontinha fininha também. Ou estes da Staedtler, mas são permanentes, com a pontinha fininha. Então, vou usar esta aqui, para vocês verem como é que é. Então, fazemos uma linha aqui na parte de cima do olho, em todo o redor do olho. Assim. Fica só na metade. E fazemos o mesmo no outro olho. Assim. E agora, para fazermos as pestanas, fazemos assim. Neste caso fiz 4 pestaninhas, podem fazer mais ou menos. Assim, do outro lado. E agora, para fazermos a sobrancelha, podemos fazer também com esta caneta aqui em cima. Assim. Se enganarem, podem limpar com o cotonete com água. Todas estas opções de canetas dão para limpar com água, por isso não tem problema nenhum. Tem é que deixar secar depois a água para voltarem a pintar. Então, depois de seco, vou voltar a fazer a sobrancelha. Tenho que tentar que fique na mesma posição, senão acontece como eu que tenho que apagar.
Depois, com o palito, fazemos o brilho nos olhos com a tinta branca. Eu gosto de fazer duas pintinhas. Aqui junto à parte preta do olho, fazemos duas pintinhas, uma maior e outra mais pequena. Assim. Agora vamos pintar aqui os lábios. Podemos usar os marcadores de feltro. Este é o rosa e este é o vermelho. Podem também usar blush, se quiserem só dar uma corzinha muito suave nos lábios. E também podem usar, se tiverem assim um batom que já não usem, assim destes líquidos, também fica bonito. Então, se formos usar o marcador, é só pintarmos aqui o lábio. Fica assim, com o marcador, com este. Agora, se quisermos usar o batom, vou mesmo pôr por cima. Vou usar aqui um pincel para tirar aqui o batom, assim. E vamos passar aqui nos lábios. Vão ver? Assim fica um bocadinho mais brilhante. Eu vou usar assim um pincel ponta fininha e vou usar tinta vermelha diluída em água. Tinta acrílica vermelha. E é só com o pincel fazermos o contorno dos lábios com a tinta.
e fica assim. Agora vamos pintar aqui as bochechinhas, ou as maçãs do rosto. Vou usar blush, mas podem usar também giz pastel rosa ou vermelho, ou assim a cor que preferirem para a bochecha. Tiram o excesso na mão e dão umas batidinhas aqui na bochecha. E está prontinha.